rádio que toca palhoça. Fala, pessoas! Muito boa tarde! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Dá Uma Segurada. Hoje a gente vai falar para o transportador sobre bons investimentos e como eles podem te ajudar a enriquecer. O convidado de hoje é Sandro Siegel, ele que vai dividir a bancada comigo e a gente vai falar sobre este investimento e de que forma o pequeno transportador pode crescer e de que forma o grande transportador pode duplicar o seu negócio. Não perde! Antes da gente começar aqui, eu quero falar para vocês que a Rádio PH é uma rádio digital, mas que está em todas as plataformas. Nós não temos fronteiras. Então, se você quiser nos encontrar, você vai encontrar a gente aplicativo para Android, aplicativo para iOS, no site da rádio que é www.phradio.com.br. Estamos no Spotify, estamos no Deezer e no SoundCloud. No YouTube, coloca a Rádio PH que a gente vai aparecer lá para você. Instagram é @PHRádioOficial. Facebook também. E você pode nos encontrar pelo site da Palhocense, tá bom? Pessoas, hoje a gente vai falar sobre como um bom investimento, como uma boa escolha de investimento pode ajudar você a enriquecer. Sandro Siegel, seja muito bem-vindo à bancada do Dá Uma Segurada. Oi, Maria, boa tarde, é um prazer estar aqui. Queria agradecer primeiramente a esse convite, fiquei lisonjeado, muito obrigado mesmo. E vamos trocar uma ideia aí, vamos ver o que a gente pode tirar de bom aí para trazer para o teu público. Perfeito, mas olha só, para a gente começar, queria que você contasse um pouquinho quem que é o Sandro, a tua trajetória pessoal, a tua trajetória profissional. Vamos lá, tenho 53 anos, casados, 2 filhas, comecei cedo, trabalhei no Banco Real, entrei no banco com 16 anos, um projeto menudo, e muito rápido eu tive uma ascensão dentro do banco, com 18 fui indicado para ser gerente, e lá em não vou nem falar lá, porque... Tá tranquilo. Então, e o banco tinha uma política que com 18 anos... Aí eu passei os testes, tudo e tal, e com 18 anos, daí para ser gerente, a psicóloga falou, eu acho que com 18 anos isso no banco não vai soar bem, esse pivete aí como gerente, lá naquela época lá atrás, né? Hoje a gente vê bastante isso. Sim. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei desanimado, eu não quero mais saber de banco. E aí acharam outro caminho para mim. E aí eu me tornei gerente, eu fui para a área de seguros. Aí eu fui para uma seguradora. Então eu fiquei 5 anos no banco, 5 anos na seguradora. E em 95 eu saí, já montei a minha corretora. A Siegel Corretora de Seguros, né? Aí lá conheci minha esposa, lá casamos. Depois ela também saiu do banco, ela era gerente também, saiu do banco. Montamos a corretora, ela veio trabalhar comigo. E estamos aí nessa pegada aí há bastante tempo já. Que legal, muito bacana. Mas aí você tem também assim, sócio proprietário da Local do Seguro, Corretora de Seguros. Local do Seguro, Corretora de Seguros. Era Siegel, mudou, são duas... Isso, deixa eu te falar então. Em 1995 eu montei a Local. Em 2013 nós resolvemos fazer uma fusão entre 3 corretores de Florianópolis. E aí a gente montou a Local do Seguro. Então hoje nós somos a Local do Seguro, eu, o Rogério e a Zelina, somos 3 sócios e aonde nós somos acionistas da GC do Brasil. Então eu vim da Siegel para a Local e a Local GC do Brasil, é a grande corretora do Brasil. Conta pra gente um pouquinho assim da GC do Brasil. Para falar da GC do Brasil eu tenho que falar um pouquinho antes então, né? O que aconteceu? Corretores que produziam bastante com a Itaú Seguros. E isso a minha sócia, ela produzia bastante no Itaú, eu produzia muito na Real Seguros e o Rogério produzia muito lá no Bamerindos, época do Bamerindos e tal. Então, quem produzia muito lá na Itaú viajava bastante, então tinha sempre viagens e a gente viajava e conhecia as pessoas, então ali criou-se um relacionamento de amizade. Então, ia o sócio da corretora e a esposa e os filhos, isso criou um relacionamento. E quando teve a fusão Unibanco Itaú, em 2008, 2009, esse programa acabou. E nós fizemos uma reunião em 2009 no Costão do Santinho, não vamos deixar isso morrer. Então houve uma reunião lá, vamos montar alguma coisa, vamos. E aí nasceu a GC do Brasil, que é a grande corretora do Brasil. Então nós somos 67 acionistas
E temos alguns parceiros que vão entrando aí na caminhada. Hoje nós estamos com 114 corretoras, mas somente 67 são acionistas fundadores. E a GC do Brasil hoje, ela é a maior corretora de seguros do Brasil, tá? Vou te falar que a gente atingiu em 2021 1 bi e 100 milhões de produção de arrecadação de prêmio. É bastante coisa. Se fôssemos uma seguradora hoje, seríamos a 20ª do Brasil. Nossa. Então isso é a GC do Brasil. É um baita número, né? É um baita de um número. Parabéns. Olha só, a gente combinou aqui de como o transportador pode enriquecer fazendo boas escolhas, fazendo bons investimentos. Porque a gente percebe que às vezes o transportador ele fica com uma dúvida de aonde colocar o dinheiro dele. O pequeno transportador representa uma faixa de 70% dos transportadores no Brasil. E eu acabo trabalhando bastante com o pequeno transportador. E eles têm essa dúvida. Aonde eu coloco o meu dinheiro, onde eu invisto o meu dinheiro, que de fato vai me trazer alguma coisa de volta, que eu não vou perder, né? E o grande transportador, às vezes, ele também fica travado. E quando eu te fiz essa pergunta, você me trouxe uma resposta. Que um investimento inteligente seria através... Posso falar? Opa, por favor. Então, vamos lá. O transportador hoje, o pequeno transportador, como você falou, é a grande maioria hoje, né? 70% aí. E eu posso falar mesmo porque a família da minha esposa, eles têm transportadoras, né? Então, a vida do transportador hoje está muito difícil, né? Sim. Você fez um podcast ali, o anterior, se eu não me engano, ali das paralisações, disso tudo, né? Então, o transportador ele é um povo sofrido mesmo, né? Então, assim, quando se fala em aplicar, não é todo transportador hoje que consegue ter sobra, né? A gente sabe do aumento do diesel, do custo do pneu, de pedágio. Se a gente for fazer uma conta aqui de uma carreta que sai daqui e vai até a Bahia, o cara paga aí quase um carro 0 km só de pedágio. Se for um bitrem, com certeza. Né? Então é um custo alto. Mas o que é o consórcio? O consórcio é um planejamento. Né? Então o consórcio ele é um planejamento. Então se esse pequeno ou grande, e o grande é mais fácil, né, de planejar porque sobra, mas o pequeno também, ele também pode fazer esse planejamento e deslumbrar a troca do seu caminhão. Se for um só, se for 2 fica mais fácil, se for 3 fica mais fácil ainda através do consórcio, do planejamento através do consórcio, né? Vamos supor que o cara tenha lá 5 caminhões usados. Então ele tem 5 caminhões usados. 5 caminhões usados dá uma manutenção braba. Então imagina você, Maria, parar e pensar, fazer as contas, porque o transportador ele sabe qual é o custo do caminhão dele, quanto que ele ganha, para ir, já faz essa conta de cabeça, né? Mas ele tem que parar para pensar e ver assim, se eu tenho a manutenção desse caminhão, que eu gasto lá 3 mil, 4 mil reais de manutenção mês, tem que parar, sentar, analisar e ver, acender uma luz aí, porque com um valor de uma parcela dessa de 4 mil reais, ele pode trocar o caminhão dele daqui a pouco, né? Se ele tiver mais de um caminhão, aí a gente vai conversando através disso, mas ele pode vender um caminhão e dar de lance, mas o negócio é planejar, começar uma cota de consórcio, escolher uma excelente administradora com as taxas menores e que entregue, porque não adianta você ver uma parcela pequena, mas é muito mais tempo, o fundo de reserva é muito maior, ele tem que ver qual é o valor que ele vai pagar da parcela e em quanto tempo. Então, procurar uma boa administradora, procurar um corretor ou um vendedor de consórcio que seja honesto, que já esteja no mercado há tempo, não seja um aventureiro, isso é muito importante, né? Então, ele voltando ali, ele tem que fazer as contas de quanto que ele gasta na manutenção da frota dele e parar para pensar, e se eu pagar uma cota de consórcio? Eu vou ter um caminhão zero ali na frente. E esse caminhão zero não vai me dar manutenção por 2, 3 anos. Né? Então aí que eu acho que é o pulo do gato. Parar para pensar, fazer essa matemática que ele já sabe de cabeça e pensar nisso aí. Pensar no consórcio como uma forma de renovação de frota ou até mesmo ampliação de frota. Perfeito. Né? Perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Porque tu começou como uma corretora de seguros. Beleza? Tinha algum produto que era foco da corretora?
Você é corretora de seguro, você já sabe, né? O automóvel a gente não vende. O automóvel ele entra a porta dentro no escritório. Ele auto se vende, né? Não precisa te engajar, não precisa fazer um movimento no automóvel que ele já vem. Principalmente a gente já está tempo no mercado, todo dia o WhatsApp chega para o meu pessoal lá, para o pessoal cotar e vai, ele sai fácil. Eu já dediquei para vários produtos. Eu já me dediquei muito ao risco de engenharia e o garantia. Um produto fantástico. Aí depois eu fui para o empresarial, seguro de grandes riscos, né? E agora, aí 2019, 2020, 2021, 2022, estou mais focado no consórcio. Então... Mas quando que virou a tua chave e tu decidiu investir o teu tempo como empresário para o consórcio? Então tá, vamos lá. O seguro ele é muito gratificante porque o seguro ele devolve o bem, devolve o jeito da pessoa, que a pessoa vivia, como ela tinha a vida dela. O seguro tem esse poder. Então a pessoa perdeu a casa, perdeu o carro, isso é muito gratificante o corretor de seguro lá indenizar, né? Sim. Isso é gratificante, é emocionante. Eu tive um dos maiores incêndios de Florianópolis e fui eu que indenizei a Dois Anjos, foi em abril de 2018. 19 de abril de 2018 foi um dos maiores incêndios de Florianópolis, a Dois Anjos, e ali o cara tinha perdido tudo. Então a gente indenizamos quem estava do lado da igreja, que tem uma igreja lá do lado. Então isso é muito gratificante. E aí, voltando na tua pergunta, o consórcio ele é mais ou menos nesse mesmo esquema. O consórcio ele transforma a vida das pessoas. E de que forma? Vou dar um exemplo aqui bem esdrúxulo. A pessoa paga aluguel lá há 10 anos. Ela rasga o dinheiro dela no aluguel 10 anos. E aí a gente tenta embutir na cabeça do brasileiro, que graças a Deus a gente está conseguindo, chegamos a 9 milhões e 100 mil pessoas no consórcio hoje atuante no Brasil. Então 9 milhões e 100 mil pessoas hoje tem uma cota de consórcio. Legal. Então é bacana. Então o gratificante do consórcio é que você transforma a vida de uma pessoa, até mesmo de uma família. O cara sai do aluguel e aquilo, me livrei daquilo. Que bacana. Então, esse dinheiro do aluguel, ele vai viver a vida dele, porque ele está pagando o consórcio, ele está pagando para ele. O consórcio é dele, ele vai acabar de pagar esse consórcio. O aluguel é vitalício e o consórcio não, né? Aí depois o cara acaba de pagar esse consórcio, a casa é 100% dele, tenho certeza que ele vai fazer outro consórcio. E vai gerar renda no futuro para ele. Porque ele já ajustou o orçamento dele com aquela parcela, né? Então ele consegue daqui a pouco fazer um novo investimento. Exatamente. E aí isso gera uma renda futura, uma aposentadoria. Outra coisa, vai deixar herança para os filhos. Né? Quem que deixa herança para os filhos hoje? Né? Então o consórcio, ele é uma ferramenta fantástica. Fantastique. Muito bacana, é muito bacana. A gente está tentando transformar isso, que todo brasileiro saiba, porque os bancos não querem, né? O consórcio tem prazo de 16 anos, tem um prazo de 16 anos o consórcio, financiamento 35 anos. Consórcio 1,2 ao ano, o financiamento 9,7. O cara tem que dar entrada de 20%, o cara paga 4 apartamentos. Então é uma loucura. Então a gente está fazendo esse trabalho de divulgar o consórcio no Brasil mesmo. É muito bacana, muito bacana. Isso é muito... Anima. Como consumidor, o que você diria para um colega, assim, uma pessoa que está sentada aqui contigo, tomando uma cerveja, o que você falaria sobre o consórcio? Como pessoa, tá? A gente não está falando... vamos tirar os nossos crachás e vamos falar de pessoa para pessoa. Se você tivesse que olhar para uma pessoa e dizer assim, cara... investe a tua grana e faz um consórcio. Como que você falaria? Eu falo muito para os meus amigos que estão na minha volta, né? E são empresários. E dizem, consórcio não. E já tem, os empresários já estão fazendo consórcio. Pô, peraí, o Sandro bate tanto dando tanta martelada nisso aí que eu vou ver o que é isso aí. Tá. Né? E assim, o consórcio, volto a repetir, ele transformou a minha vida. Eu sou corretor de seguros há muito tempo, sou estabelecido, moro bem, minha vida é muito tranquila, minhas filhas, tudo numa boa, mas o consórcio ele te dá uma paz, ele te dá uma segurança, cara, é muito, 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 muito bom, muito bom. Eu recomendo para todo mundo fazer uma carta de crédito pequena, e depois contempla, ele vai ver como vai dar um estralo.
Eu vou contar um fato rápido aqui de um cliente que aconteceu. O cliente encomendou um carro para a esposa, era uma Renegade, 120 mil, e a Renegade não chegou no tempo hábil para ele dar para a mulher no Natal. Aí prometeram para março, ele desistiu do negócio. E ele falou: Sandra, se eu não vou fazer o seguro da Renegade, não. Eu disse assim: por quê? Não, porque o carro não chegou e eu estou desmontando o negócio e tal. Eu disse: ô, cara, eu vendo meu carro para ti. É mais ou menos o mesmo valor aí, era uma Compass e tal. Eu fiz as 2 cotas do consórcio para ele. Ele ia pagar o carro à vista, 120 mil. Tá. Nós fizemos as 2 cotas, 60 mil, 120. Ele deu 50%, ficou com 60 mil. Então ele não descapitalizou, tá pagando uma pequena parcela e tá lá feliz da vida, deu o carro para a mulher. No Natal. No Natal. No prazo chegou ainda. O carro para ele, exatamente. E eu, que não sou bobo nem nada, fui lá e fiz mais uma carta de consórcio para mim. Entendi. Eu tô com o carro 0 aí, através do consórcio. Também não me descapitalizei 100% no meu carro. Entendeu? Entendi. Então essa é a jogada. Então tem que ficar ligado nisso. Vai comprar alguma coisa, vai formar um patrimônio. Para que comprar à vista? Deixa o dinheiro aplicado lá, rendendo, ajudando a pagar o consórcio. Incrível. Vou te fazer um convite. Vamos lá? Vamos fazer o beabá do consórcio? Vamos. Bora, então. Bora. O que é o consórcio? Consórcio é assim, ó, somos nós 4 aqui, estamos em 4 aqui no estúdio. Nós 4 botamos o dinheiro numa cambuca. E todo final de semana, cada um pega o dinheiro para jantar. Então a gente usa o nosso próprio dinheiro. Por que o consórcio vale a pena? Porque nós não estamos indo em nenhuma instituição pegar dinheiro. É o nosso próprio dinheiro. Então é a nossa união que vai comprar os bens. E a gente paga uma taxa de administração para alguém fazer esse controle, de sortear, de ver inadimplência, entendeu? De enviar boletos. Então isso é o consórcio. São junção de pessoas com propósito, o mesmo propósito, de adquirir alguma coisa. Então o consórcio é isso. É muito simples, muito simples. O consórcio, ele é legal? Juridicamente falando. O consórcio, ele é super legal, e 2008 ele é... Porque as pessoas... Fazer um parênteses aqui. O consórcio, ele tem um passado assim ruim. Primeiro que pessoas inabilitadas, pessoas incapazes vendem consórcio para vender uma vez só. Então querem vender o consórcio para você e depois some, desaparece, muda de administradora, né? Então isso é um fato ruim. Então o consórcio, ele tem um passado meio ruim e a gente está tentando mudar isso aí, né? Profissionais qualificados, com experiência, que não estão aí, não são aventureiros. E o consórcio, a partir de 2008, se eu não me engano, o Banco Central é que cuida disso. Então o Banco Central cuida das administradoras. Então parou a bagunça que existia há muito tempo atrás. Perfeito. Inclusive, quero aproveitar aqui para falar que o meu carro foi uma contemplação de consórcio. Aí, ó. Exatamente. E tu pode me responder, o consórcio não transforma a vida das pessoas? O dia que eu fui buscar meu carro, meu Deus. Cara, foi algo, tipo, muito incrível, assim. Foi incrível. É por isso que eu falei que transforma a vida das pessoas. Quem pode contratar? Todo mundo. Todo mundo. Pessoa física, pessoa jurídica. A partir de que idade? 18 anos. 18 anos. 18 anos. E você me pergunta a maioridade, eu vou te falar da administradora que eu gosto de trabalhar, 65 anos automóvel e até 69 anos, não pode fazer 69, né? 68, 11 meses e 30 dias para contratar o de imóvel. O de imóvel. Isso. Perfeito. Quando fazer? Ontem. Há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Meu primeiro carro, quando eu comecei a trabalhar no banco lá, tal, e o meu pai chegou e disse assim, tu vai fazer um consórcio, porque o teu dinheiro tu tá botando todo aí na balada, tá saindo, tu tá gastando todo o teu dinheiro. Tá torrando a grana, vida louca. Meu pai foi lá e fez um consórcio para mim de uma moto DT 180 Yamaha. Tá. E essa moto não saiu, essa coisa não saiu. Aí na 47, era 50 meses, 47, eu fui lá. Aí eu fui lá, paguei as 3, aí os caras têm. E aí eu peguei um carro. Olha que legal. Aí eu peguei um Gol. E ao invés de eu pegar um Gol, olha só, né? Ao invés de eu pegar um Gol lá, 0,
Eu peguei um Gol GTS, que na época era a BMW, assim. Então eu fiz uma jogada e peguei uma BMW. E aproveitei muito aquele carro. Meu Deus. Que legal. 18 anos com Gol GTS, pá. Tu sabe que eu tenho um filho de 15 e um de 9. Certo. E João Vitor, né, que tá assistindo a mamãe aí, mãe ama, mas já tá na iminência de trabalhar. 15 anos, é um homem já, né? Então, assim, já disse pra ele, vai começar a trabalhar. Já quero saber quanto que vai ganhar, porque uma fatia do que ele vai ganhar, ele vai colocar num consórcio. Ah, já consegui te convencer? Não, na verdade não. Na verdade eu já estava convencida. Esse já é um assunto bem alinhado com o João Vitor. Certo. Mamãe ama, mas vai trabalhar mesmo. Isso. E eu falei pra ele, vida, tá com 15 anos. Começa a colocar, porque quando ele chegar nos 18 anos, ele vai ter o dinheiro ou pra colocar num carro, ou pra tirar uma moto, né? Mas assim, a gente precisa deixar claro que não vem pra todo mundo, né, Sandro? Então, daqui a pouco, ele vai comprar com o dinheiro que ele guardou durante 3 anos. Ele vai investir naquilo que ele entender que pra ele é bacana. Exatamente. Entende? Então essa já é uma conversa, porque eu enxergo o consórcio com bons olhos. E foi muito pertinente o que tu comentou, porque o meu pai, por exemplo, há muitos anos atrás, quando ele era guri, meu pai tá com 77 anos, então o pai, quando ele estava com, acho que uns 19, mais ou menos, o pai fez um consórcio e nunca, o pessoal sumiu. Então, o meu pai, ele tem essa restrição com o consórcio. Isso. Eu já tenho uma história positiva com o consórcio, né? E agora eu quero também colocar isso pros meninos, assim. Porque eu acho que... Primeiro que eles têm que valorizar o dinheiro deles. Isso. Né, Sandro? Isso. É o que teu pai falou. Não vai ficar torrando em balada, em bebedeira. Vai usar de forma consciente. E aí é uma das coisas que eu falo muito pro João Vitor. Assim, 15 anos, daqui a 3 anos já vai andar de carro, tudo certo. E eu acho que é isso aí mesmo. João assim. Vitor, vai aí na tua mãe que cola nela que tu vai brilhar. Vai passar da escola. Não, e eu falo isso pra ele, vida. Inclusive, o prazo pra ele conseguir um menor aprendiz era dia 15 de novembro. Hoje ele entrou no carro de hoje é dia 16. Você está atrasado. Né? Então, assim, está distribuindo os currículos pra pegar uma vaga pra começar a guardar dinheiro. Legal. É isso aí mesmo. E começa que quando ele tiver lá daqui a 3 anos, a chance dele ter sido contemplado... É gigante. E a partir do momento que contempla, o dinheiro já fica rendendo. Como enxergar o consórcio como um investimento? Como investimento, tem gente que não defende como investimento, né? Porque você só está botando dinheiro. Mas a partir do momento que ele contempla, ele vira um investimento e com recurso que te devolve, porque se tu contempla, bota para alugar, ou se você compra um carro e bota como Uber, ele te gera renda. Então ele acaba virando um investimento, entendeu? Então quanto antes, ô João Vitor, tu começar... Quanto antes tu começar um investimento, eu acho que é o mais rápido possível, a partir do momento que ele... E assim, ó, já no primeiro salário dele, já faz isso, porque o brasileiro se acostuma, né? Se a gente já coloca aquela parcela dentro do teu orçamento, lógico que fica confortável, porque não adianta você fazer um negócio que não vai conseguir... pagar, então não adianta, vai trazer uma dor de cabeça. Então aí vai falar mal do consórcio, porque isso, porque aquilo. Então não, faça um consórcio, experimente como funciona, faz uma carta moderada que atenda ali a receita financeira dele e começa ontem, quanto antes começar melhor. Perfeito. Hoje o consórcio, ele cresceu muito, né? Vamos colocar assim, a parte de produtos. Sim. Então tu pode colocar, por exemplo, desde a parte de um automóvel, bem imóvel, cirurgia plástica, casamento, formatura, tudo. Como decidir o produto que eu vou contratar? Bom, isso aí eu acho que é muito pessoal, né? Muito pessoal. Por exemplo, minha filha lá na formatura dela poderia ter escolhido, né? Começar a pagar o consórcio dela para lá na frente sacar esse dinheiro e pagar. Então, essa é a necessidade dela, era a necessidade dela na época, né? Hoje ela já está formada. A Luísa ainda vai se formar, está na 8ª fase de Direito. Mas, por exemplo, vamos voltar ali com um caminhoneiro, né? Com um transportador. Até quando ele vai querer andar com aquele caminhão dando manutenção, dando problema, dando dor de cabeça, perdendo tempo na estrada, correndo risco, depende de onde para um caminhão, né? Então a gente sabe de tudo isso. Então, quanto antes ele decidir, quanto antes ele for fazer isso aí, mais vantagens ele vai ter. Quanto antes fizer, vai contemplar antes.
quanto só contempla quem faz. Perfeito. Bom, o próximo bloco, que daqui a pouco a gente já entra no intervalo aqui, eu quero que você fale pra gente quando a pessoa contrata o consórcio, ela tá negativada e é contemplada. O que fazer? Beleza. Mas só depois do intervalo. Valeu, galera. Até daqui a pouquinho. Seu carrão chegou, mas você ainda não colocou a nova placa padrão Mercosul? Então estacione já no box da Via Placas, confira o nosso lacre exclusivo com a qualidade comprovada 3M e regularize a sua máquina. Na Via Placas, enquanto você aguarda o emplacamento, fica super à vontade para descontrair com nossos jogos eletrônicos e já confere o bom atendimento e a tradição e confiança dos serviços. Via Placas, seu caminho mais seguro. Prefeito Nelson Martins, 2083, no centro de Palhoça. Fone 32867574. WhatsApp 996418363. No Instagram, @Via Placas. Nossa, o que foi que aconteceu? Nem te conto, tive uma noite péssima. Tá doente? Nada, é o meu colchão. Acho que tá na hora de trocar. Então eu tenho uma dica boa pra te dar. RR Colchões, você já ouviu falar? Lá você encontra todos os tipos de colchões, de mola, de espuma, tem pra cama de solteiro, pra cama de casal e com a garantia e credibilidade que só o pessoal da RR Colchões tem. Mas onde fica? Fica ali no centro de Palhoça, na José Maria da Luz, número 2839. Dá uma passadinha lá. RR Colchões está presente nos nossos sonhos há mais de 20 anos. Agora na PH, Minuto CDL. Salas e espaço multiuso. Com a pandemia, nos familiarizamos com o teletrabalho, o chamado home office, uma solução para muitas empresas manterem as atividades na pandemia, que será incorporada ao cotidiano, reduzindo aluguéis e necessidade de grandes espaços. Os associados da CDL de Palhoça podem tranquilamente acompanhar essa tendência e, quando precisarem de espaço para uma reunião, encontro ou treinamento, podem contar com os espaços para locações da sua entidade. São 2 salas de treinamento ou reunião e um espaço multiuso com copa e cervejeira. Os preços são especiais para o associado e para não associado também é locado. Quer conferir as datas disponíveis e os valores? Acesse cdlpalhoça.org.br ou ligue 3242-1900. Você ouviu Minuto CDL. A rádio que toca Palhoça. Voltamos ao segundo quadro do podcast Dá uma Segurada de hoje. E o Sandro vai daqui a pouquinho responder para você, caso você seja contemplado no consórcio, porém esteja negativado no Serasa, como é que faz? Mas antes, deixa eu falar pra você, a Rádio PH é uma rádio digital, estamos em todas as plataformas, ou seja, a gente não tem fronteira, tá? Tu encontra a gente, tem aplicativo pra Android, tem aplicativo pra iOS, a gente tá no site da rádio que é www.phradio.com.br, estamos no Spotify, no Deezer, no SoundCloud, no YouTube e no Instagram. No Instagram é fácil, tá? @PH Rádio Oficial. Também no Facebook e pelo site da Palhocense. É www.palhocense.com.br. Facinho de encontrar a gente, tá? E eu quero fazer um agradecimento aos meus patrocinadores. Começo falando de Via Gold Assessoria em Seguros, mais do que seguro, uma rota inteira de parceria. O propósito da Via Gold Assessoria em Seguros consiste em transformar a vida do corretor de seguros através da assessoria completa na comercialização, atendimento,
desenvolvimento e educação em seguros de transporte de cargas, blindando assim a carteira do corretor e trazendo soluções completas para o corretor e para os seus clientes, alinhando processos, sistemas e condições diferenciadas junto às melhores seguradoras do mercado no segmento. E Bless Boutique, inclusive hoje estou de Bless Boutique, depois eu vou colocar várias fotos nos stories para vocês acompanhar. Se vestir bem não tem a ver com quanto você gasta, mas com quanto você se identifica com aquilo que veste. Chama as gurias no direct do Instagram e já conversa com elas, que eu garanto que elas vão ter uma roupa incrível para que você possa usar, tá bom? Sandro Siegel, vamos para a nossa segunda parte do Beabá do Consórcio. Vamos lá. Tem uma carta, paguei, mas eu tô negativado. Fui contemplada. Primeiro, responde pra mim assim. Quem está negativado pode contratar um consórcio? Pode. Ok. Pode sim, mas assim, a administradora, ela vai fazer uma leitura do teu CPF para ver o que está negativado ali, tá? Se for alguma coisa, o score dela ali, porque ela vai ter um parâmetro de score, então se ultrapassar aquele limite ali, ela não vai deixar contratar. Tá, mas bom. Muita coisa ela deixa contratar, porque são pequenas, né? Pouca coisa, então ela deixa contratar, e daí lá na frente, contemplou. Tá. Quando contemplar, ela vai ter que estar com o CPF dela positivo. Não pode estar negativado na contemplação. Mas aconteceu isso. O cara contratou o consórcio, beleza, e ficou negativado no meio do caminho, lá quando contemplou ele estava negativado. Não conseguiu limpar o nome. Não conseguiu limpar o CPF dele, tá? Tem como resolver isso? Tem. Ele pode transferir o consórcio dele para alguém, para a esposa, para alguém que ele confie, e com o CPF da outra pessoa estando legal, limpo, ele pode usar da carta de crédito sem problema nenhum. Mas ele não perde nada do valor da carta de crédito que ele contratou, fazendo esse trâmite? Na administração que eu represento, na administradora que eu represento, ele vai pagar 1% do valor da carta de crédito para fazer essa transferência. Só isso. Para fazer esse trâmite, a administradora toda ela vai cobrar. Entendi. Mas ele consegue receber o dinheiro e seguir transformando a vida dele através do consórcio. Exatamente. Pode Perfeito. Sim, sem problema. Perfeito. Então pode contratar se você estiver negativado. Você consegue contratar e a hora que você for contemplado, se ainda estiver negativado, tem como resolver. Vamos lá. Você acredita que o consórcio é um investimento? Acredito que o consórcio é um investimento. A partir do momento que ele contemplar, ele pode adquirir casa, adquirir patrimônio, o caminhão, vamos falar do caminhoneiro, ele vai comprar o caminhão dele e isso vai gerar renda, ele vai ampliar o patrimônio dele, né? Geração de renda através de aluguel, ou botar caminhão para trabalhar e gerar mais renda e pagar parcela do consórcio. Então é um baita do investimento. Ok. O que significa dar um lance? Dar um lance é acelerar a contemplação. Vamos lá, você quer uma carta de crédito de 100 mil reais e você vai pagando ali as parcelas e vai esperar o sorteio da Loteria Federal. Mas no meio desse caminho, desse teu planejamento, apareceu lá um imóvel que tá uma pichincha. E você tem que comprar aquele imóvel. Não pode perder o negócio. Não pode perder o negócio. Então, o que você faz? Você dá o lance. Você antecipa parcelas, você junta um valor e dá de lance. Então, você aumenta o poder de compra do teu grupo. Então, você incha o grupo, você coloca mais dinheiro dentro do fundo comum e com isso o grupo tem mais poder de compra. E aí quem dá mais, quem tem mais vontade, mais apetite, leva. Então, isso é dar o lance. Existem mais tipos de lance. Existe o lance embutido. Seria o que o lance embutido? Lance embutido, você usa um pouco da carta de crédito para te ajudar a dar o lance. Então a carta de crédito é 100 mil, você usa 30 mil para ajudar no lance. Então lá, o lance livre, você pode usar o lance embutido para alcançar lá o máximo percentual dentro do teu grupo. Ok. Tá? Então quanto mais porcentagem você der
dentro lá do teu grupo naquele mês, quem der mais leva. E aí o poder de compra, quanto mais dinheiro tiver dentro do grupo, quanto mais saudável é o grupo, no lance livre você pode contemplar quantas pessoas couberem, né? Então o grupo arrecadou 1 milhão, ele vai poder no lance livre, cartas de 100 mil, ele vai poder disponibilizar esse valor para 10 consorciados. Então por isso é muito importante sempre escolher uma boa administradora que entregue, né? Porque tem que ser grupos saudáveis, administradora que tem pouca inadimplência. Então tudo isso vai ajudar o consorciado. Porque não adianta não adianta você pagar uma parcela baixa, porque a administradora A, B, C, D oferece, mas aí, ao invés de 50 meses, é 70 meses. É lógico que a parcela vai ficar menor. Claro. Mas o que tem lá dentro? Quanto que ela entrega por mês? Qual é a inadimplência dessa administradora? Falando em inadimplência. Então, a pessoa contratou o consórcio, veio pagando bonitinho o primeiro ano, deu uma zica lá e ela não está conseguindo pagar esse consórcio. Existe, assim, um período em que ela pode ficar, vamos colocar assim, inadimplente? Existe sim. Cada administradora tem uma política, né? Tá. Então, mas assim, na que eu represento, hoje, você pode ficar inadimplente 4 meses. Tá. Sua cota não cancela, você só não concorre aos sorteios, então você não tem direito a concorrer porque você não botou dinheiro no fundo. Isso é muito fácil de entender, né? No fundo não estou contribuindo, não posso ganhar, né? Você não contribui, não pode ganhar. Então, isso prejudica o grupo, né? Quando existe muita inadimplência, entrega menos. Então, 4 meses, você não pagou 4 meses, a sua cota é cancelada. O que acontece com a sua cota cancelada? Você não perde o dinheiro. Seu dinheiro fica lá, tá lá, parado lá, os valores, paguei 10 parcelas, tá tuas 10 parcelas lá. E o que acontece? Existe um sorteio de cotas canceladas. Então vai existir a possibilidade de você resgatar esse dinheiro antes de findar o grupo. Porque se você não foi contemplado, você vai resgatar esse dinheiro lá no final. Tá? Então você não perde, no consórcio você não perde dinheiro. Tá? Então você deixou de pagar, vai cancelar no 4º mês, você pode ficar 4 meses, no 5º cancela, o dinheiro está lá. Você ainda corre o risco de ser contemplado nas cotas canceladas, resgata o dinheiro, com 10% de deságio. Tá? Porque você prejudicou o grupo, né? Seguindo nessa linha da inadimplência, ficou 4 meses, no 5º mês cancelou. Cancelou, ele, não, agora eu tenho uma grana, quero voltar. É possível? Se reestabeleceu, porque também tem isso, né, Sandra? Às vezes a pessoa, ela não deixou de pagar porque ela é um mau pagador, ela deixou de pagar porque ela tá apertada, deu um monte de problema, daqui a pouco perdeu o emprego, e aí ela faz uma escolha, né, entre o consórcio botar comida em cima da mesa, bota comida em cima da mesa. Sim, lógico. Sei lá, 5 meses, não, cara, estou reestabelecido, estou trabalhando de novo e eu quero continuar investindo o meu dinheiro na parcela do consórcio. Como é que funciona? Já vi isso acontecer, isso já aconteceu, mas isso depende da disponibilidade do grupo. Então, se existe vaga, pode ser que ele consiga restabelecer a cota dele, tá? Mas aí tem que ver caso a caso, administradora, tal. Mas existe a possibilidade, sim. Gostei muito do nosso beabá. Você gostou? Outra coisa também que pode acontecer nesse negócio de inadimplência. O cara tá lá com as 4 parcelas atrasadas e ele vai e faz lá um acordo com a administradora que ele... é o seguinte, eu pago uma parcela... A cada 4. E 3 parcelas eu quero que você dilua nas parcelas futuras. Vamos fazer? Tem a administradora que faz. Legal. Pra botar o cara de novo no jogo, né? Até pra não perder, né? Porque a gente sabe que às vezes o pessoal fica com a saia justa, assim, né? Exatamente. Perfeito. Curtiu o beabá do consórcio? Eu curti, adoro isso, adoro esse produto, né? Quanto mais... Olha só, eu acabei me especializando no setor de transporte. Tá. Então, eu tenho um carinho, né, muito especial e eu gosto muito de levar conteúdo pro transportador. Vamos lá. Então, assim, eu queria, já que a gente já encerrou o nosso bloco de beabá do consórcio, eu queria falar um pouquinho voltado para o público do transportador, para que a gente possa... Eu enxergo um pouco, Sandra, assim, como se o podcast, a Maria do Seguro, eu desse uma assessoria para o transportador.
uma assessoria empresarial mesmo. Isso. E esse bate-papo do consórcio vem muito a calhar com muitas dúvidas dos meus clientes transportadores. Então, assim, eu vou te fazer algumas perguntas voltadas ao transportador. Claro, para quem está nos assistindo que não é transportador, também consegue usar, obviamente. Mas vamos focar pro meu público, tá? Como o transportador decide entre financiamento e consórcio? Olha só, o brasileiro ele é imediatista e por isso ele paga um preço altíssimo nisso. Então, se ele vai financiar, se ele quer o caminhão para amanhã, ele vai pagar um alto juros nisso aí. O financiamento vai tornar caro. Ele vai perder algumas noites de sono. Quem vai nos ouvir aí vai saber do que eu estou falando, né? Porque a parcela hoje de um financiamento aí, os juros está nas alturas, né? Então o transportador, se ele parar para pensar, ele planejar, porque ele sabe que ele vai ter que trocar de caminhão daqui a pouco, né, Maria? Certeza que ele vai ter que trocar nós temos que trocar de carro. Sim. Em tempos. Então imagina um caminhão carregando toneladas e toneladas diariamente, subindo morro, descendo morro, né? O desgaste é muito grande. Então ele tem que se planejar. O consórcio é planejamento. Consórcio é isso. Então, se a gente se planejar, na nossa vida é assim, né? Só que a gente vai tocando os trancos e barrancos, vai tocando, mas não, a gente tem que parar, respirar, fazer as contas. E a hora que ele ele sabe que ele vai trocar de caminhão daqui a 2, 3, 4 anos, por que não pagar uma parcela de consórcio suave, colocar isso dentro do orçamento dele, dentro das despesas dele, porque ali na frente ele vai trocar o caminhão dele suave, vai ficar suave na nave. Entendi. Né? Tu já atendeu algum transportador? Já atendi. Tem... Qual foi a principal, vamos colocar assim, dor? Qual a principal necessidade? O que ele te apresentou no momento em que ele buscou o consórcio? Olha, transportadoras, o que eles fazem? Eles financiam 10 e fazem 10 cotas, as grandes transportadoras. Eles vão lá, fazem 10, financiam lá 10 vezes e vão lá e fazem 10 cartas de crédito. E aqui eles vão pagando essas cartas de crédito, aqui ele está pagando um juro alto e aqui ele vai pagando as parcelas baixas e ele vai contemplando. Então daqui a pouco tem uma cota contemplada. Daqui a pouco ele vende um caminhão usado dele, dá de lance, ele contempla a segunda carta. Com essa segunda carta ele vende o terceiro caminhão dele, pega, dá lance. Aí ele vai usando a venda dos caminhões dele para dar o lance. E quando você oferta o lance, você depois diminui o seu saldo devedor lá no consórcio. Então a sua parcela ali cai para 50%, dependendo do lance que ele dá. Então essa é uma jogada que ele pode fazer. Então ele faz várias cartas de crédito, os grandes fazem isso, faz várias cartas, vai lá, vai pagando, vai contemplando. Contemplou a primeira, então vende um caminhão, dá de lance, contempla a segunda. E aí vira uma bola de neve isso, né? Então é constituição de patrimônio, não só com caminhão, com imóveis, com tudo, né? Vou te colocar numa leve saia justa agora. Se o consórcio ele é tão bom, mas assim, né, quando a gente fala em termos de investimento, por que ainda muitos empresários optam pelo financiamento? Você consegue fazer um quadro comparativo, assim, pra gente avaliar os dois cenários? Pô, Maria, eu acho até que meio assim, já comentamos isso ali. O imediatismo. Que seria um pouco de falta de planejamento? Exatamente, puramente falta de planejamento. Pode ser que o transportador seja pego desprevenido quando aparece, a gente chama lá no termo lá uma puxada, né? Uma puxada de cano. Pô, cano é leve, então é excelente para o caminhoneiro. Adora transportar cano. É uma carga leve que não dá desgaste para caminhão. Pô, apareceu lá, o cara tem que comprar 3 caminhões. Aí o cara vai no financiamento, né? Ele vai no financiamento, só que o lucro dele vai ser bem menor. Vai ser muito menor do que ele tendo as cartas de crédito no consórcio, tendo os caminhões pelo consórcio. Então, ele paga caro, sobra menos. Ele com consórcio, com a parcela bem mais baixa, vai sobrar mais para ele no final do mês. Até para reinvestir, né? Porque se ele sempre for fazendo carta de crédito, ele sempre vai contemplando e vai trocando. Então, ali voltar naquele assunto da manutenção dos caminhões dele, né? Então, imagine você lá tendo uma despesa lá
Depende do tamanho da transportadora, mas o cara tendo lá uma despesa de 100 mil reais por mês. Já imaginou 100 mil reais ele botando em carta de crédito, pagando todo mês e todo mês renovando a frota dele? Né? Tá sempre renovando. Então eu acho que a palavra-chave no consórcio é o planejamento mesmo. Você acha que o brasileiro hoje ele já começou a fazer esse planejamento? Não. Tem um mar, tem um oceano para a gente navegar no consórcio aí no Brasil. Pô, nós temos aí só 9 milhões de consorciados. População brasileira 220 milhões. Então tem muita coisa para fazer, muita coisa mesmo. O brasileiro tem que se despertar para essa baita ferramenta que é o consórcio, né? O que tu acha que ajudaria a conscientizar o transportador? E vamos colocar assim, eu falo em transportador de novo, né? Porque acaba sendo muito meu público. Claro. Mas assim, o que tu acha que ajudaria a conscientizar as pessoas ou educar, vamos colocar assim, orientar as pessoas orientar, educar. Em relação aos benefícios do consórcio? O que a gente poderia fazer? Porque eu acredito muito, por exemplo, assim, esse podcast que a gente está fazendo assim, aqui, eu acredito nele nessa linha da orientação. Isso, do despertar até, né? Isso, despertar a necessidade de mostrar como é que funciona, de falar dos benefícios. Mas você acha que tem mais alguma coisa que poderia ser feito em que as pessoas entenderiam melhor o consórcio? Bom, a gente está fazendo um trabalho aí nas nossas redes sociais, né? Tem muita gente, o Gabriel que está aí com a gente aí, está aí nos prestigiando, sabe do trabalho que a gente vem fazendo em trazer isso para o público, de saber que essa ferramenta é uma baita de uma ferramenta, porque o consórcio ele pode escolher a parcela que ele pode pagar e o prazo que ele pode pagar. Então veja que bacana, eu posso pagar uma parcela de 1.000, mas eu também posso pagar uma parcela de 3.000, então você escolhe como você quer fazer isso. E pelo prazo que você quer fazer. Você quer fazer mais esticado? Bora, vamos fazer mais esticado. E também se você fizer mais esticado esse prazo lá, e você depois quiser ir liquidando e pagando, antecipando, você paga da forma que você quiser. Existem 3 formas de você pagar, percentualmente, ou na parcela, ou no valor cheio. Então, gera tudo no aplicativo. Então você entra no seu aplicativo, hoje me sobrou 5.000, quero pagar 5.000. Hoje eu quero pagar 10% da minha carta de crédito. Vai lá, gera um boleto na hora. Então você pode liquidar isso antes, mas para o caminhoneiro ficar sossegado, para o transportador ficar sossegado, ele faz um prazo longo e ele paga suave. Quiser antecipar, bora antecipar. Dá uma arrochada na parcela. Exatamente. Então, o consórcio ele é moldado da forma que o cliente quiser. Então, quer fazer? Vamos lá. Vamos estudar, vamos fazer uma coisa estruturada, vamos contratar várias cartas de crédito, vamos pagando uma parcela suave, contemplou, está lá rendendo juros, faz mais uma carta de crédito, porque você pode ter N cartas de crédito para comprar um bem. E ao contrário também é verdadeiro, você pode ter uma para comprar vários bens, entendeu? Então olha que produto bacana, é um produto, é o dinheiro mais barato que tem hoje para você ampliar seu patrimônio, conquistar patrimônio, é o consórcio, e ele pode ser moldado da forma que você achar melhor. Por prazo, por tempo, por valor de parcela, da forma que você quiser, você monta isso, estrutura. Vamos fazer 10 cartas de 100? Vamos fazer 10 cartas de 100 para chegar no 1 milhão. E de que forma? Vamos fazer uma esse mês, vamos esperar contemplar, faz outra daqui a pouco, e dessa forma você vai constituindo o patrimônio. Falando em Gabriel, vamos chamar ele para a bancada? Vamos Vem para cá, Gabriel, Chega bora! Aí, Gabriel. Chega aí. E aí? Sandrão, irmão de copo. E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Acho que não vai usar essa xícara aqui, né? Não. Tomador de Inclusive, Heineken. vamos aproveitar o nosso momento aqui, vamos fazer um brinde. Brinde, saúde. Sejam muito bem-vindos à bancada do Dá Uma Segurada bons da Rádio negócios. PH. Bons negócios e Ao lucro. ao lucro, por favor. Ao lucro. Sempre. Gabriel, Consórcios Pro. Consórcio Pro. Consórcio Pro. E aí, explica pra gente o 3 em 1 no consórcio. O que é o 3 em 1? O que é o 3 em 1, assim? Quem tá nos assistindo, às vezes pensa, é só um consórcio, é só isso. Não é só isso, né? Tem muito mais. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer. Foi aula. Valeu, Marcelo. Fatucci. Marcelo, grande irmão, abraço. Sandrão, brother que a vida me deu. Eu acredito que
o brasileiro ele tem que pensar em prosperar, né? Acho que o principal ponto do Brasil é prosperar. E prosperar não é só financeiramente. Trazendo para esse 3 em 1, o prosperar também é prosperar através da educação, através de ajudar o próximo, através de ter um país melhor, fazer a mesma coisa acontecer como ela deve acontecer. O dinheiro, eu acho que ele é uma consequência. Não adianta ele querer entrar no consórcio, como o Sandro falou hoje, foi muito assertivo, entrar para contemplar amanhã, querendo sentar na janela da fila. Isso aí não existe, entendeu? Existe um processo. O Sandro tem uma puta de uma vida boa, falo isso como um amigo dele, e que Deus abençoe e prospere ainda mais. Só que lá na época do barraco de pau, não era fácil, né, Sandro? Contem pra nós. Não. É um processo, não é? É um processo, a gente tem que evoluir, né? A vida é uma evolução. Eu aprendizado acho que todo dia. Quando eu fiz o teu podcast lá, eu falei, né, que a vida é muito um merecimento, né? Tudo que a gente faz para o bem ou para o mal... Exato, volta, é um merecimento. Então, que o Gabriel falou que não é só vender o consórcio. Quando eu falei lá no início, lá de transformar a vida das pessoas, esse brilho no olho, quando eu tava no seguro lá, o cara meio que desanima, bastante tempo, tal, aí tu não consegue mais... tu quer sempre além de conhecer de novos produtos, entendeu? Então isso é muito bacana. O 3 em 1, o que é o 3 em 1? A pergunta pro Gabi. Vai lá, Gabi, manda lá o 3 em 1. Pra mim o 3 em 1 é isso aí, prosperidade. Beleza. Correr atrás. Vocês têm algum outro 3 em 1? Mas dentro do produto... A gente já vai trazer o 3 em 1. Mas Gabi, fala uma coisa pra gente. Conta um pouquinho sobre a tua trajetória pessoal, sobre a tua trajetória profissional. Ixi! Bora! Se eu começar a falar aqui, galerinha, vocês choram. Eu sou vendedor de consórcio, sou vendedor todos os dias. Quem me acompanha ou quiser me acompanhar é @consórciopro1. E eu acredito muito no que eu faço. O dia que eu parar de acreditar, eu paro de fazer. Tá certo. Não tem mais a ver com grana, graças a Deus, não tem mais a ver com grana, mas se não consigo me aposentar ainda também. Sou filho da Patrícia, Deus abençoe minha mãe. Tenho 2 irmãos, meu pai se eu fumar cigarro, se eu comprar cigarro, nunca mais voltou. Não conheci. E, velho, eu sou a correria, eu sou o dia a dia. Por isso que as pessoas meio que se identificam. Porque eu falo que eu tô pensando, sou ariano, fudido. Então, vamos que vamos. Ariano. E é pau na máquina. Entendi. Entendeu? Profissionalmente, começou quando no consórcio? Fazem 7 anos, tenho 10 anos de banco. Comecei... eu vou falar pra vocês que vão no McDonald's. Pelo amor de Deus, não vai no McDonald's e faz cagada no banheiro, porque tem alguém que vai ter que limpar aquela cagada no banheiro que vocês fazem. Eu trabalhei no McDonald's, meu primeiro emprego, me fudia limpando o banheiro. Sério? Dentro do McDonald's. Salário como menor aprendiz ou não, já era contratado 18 mesmo? anos, já não estudava nisso. 18 anos começou mais tarde, amigo. Comecei Tá vendo, João Vitor, por que a mãe tá brigando? João Vitor, acorda. Eu panfletava e ganhava muito dinheiro, depois fui pro mercado, fiquei de pacoteiro uns 6 meses, voltei pro panfleto que dava grana e tinha liberdade. Consórcio traz isso, o seguro também, né? E... Fui pro McDonald's, depois fui pro Renault do Brasil, fui pro várias coisas, banco, e hoje estamos quebrando tudo. Beijo a todos. Perfeito, incrível. Fala pra mim, Sandro, agora no produto. Isso. O que é o 3 em 1 do consórcio? Consórcio, 3 em 1. Alavancagem patrimonial, conquista, né? Segunda coisa, ele é um seguro de vida, porque na falta do consorciado, quita-se a carta e o dinheiro vai direto para os herdeiros legais. Legal. Então, a primeira coisa, o consórcio, ampliação de patrimônio, conquista de patrimônio, seguro de vida. E a terceira pode ser uma previdência privada. Bacana. Por que uma previdência privada? O cara faz o consórcio, contempla, deixa o dinheiro aplicado, rendendo, muito próximo ao Selic. Ao CDI, muito próximo ao CDI, tá? E você resgata todo o dinheiro no final do grupo. Então acabou o grupo, você pagou os meses lá que você contratou, no final você resgata o dinheiro, vai viajar, dá a volta ao mundo, comprar o que quiser, né? Então ele é o 3 em 1. Isso aí é muito importante, esse negócio do 3 em 1 e falando da Previdência, porque as pessoas não conhecem a Previdência, né? E às vezes você vai lá com o teu cartãozinho na Caixa Econômica, falando pro transportador, o cara que tem uma transportadora, ele vai lá
pra Caixa Econômica com o cartãozinho dele e fala: eu quero fazer uma previdência porque eu tô vendo a mídia falar da previdência. Esquece a mídia. Tem o VGBL e o PGBL. Tem duas coisas ali que te travam o dinheiro, e hoje, se você for pegar a tua previdência, ela não vai ser eterna, ela vai ter aquele número de anos. Você, segurador, sabe melhor do que eu disso. Minha esposa é especialista em previdência privada. Boa. Isso é muito foda, porque o que o teu gerente do banco vai falar pra você? Compra um imóvel. Então começa a fazer um consórcio agora, forma patrimônio, cria riqueza e vai ser feliz. É isso aí. Perfeito. É isso aí. Olha só, para nós encerrarmos, como escolher a bandeira? Como escolher a administradora? Como é que faz? Porque é isso, né? Você chega lá, tem várias bandeiras, várias carinhas. Como é que você... Eu, como consumidora, vou dizer, não, eu quero essa bandeira aqui. Assim, cada vendedor vai puxar a brasa para sua sardinha, né? Ok. Só que lá no Banco Central, no Bacen, tem as informações sobre a administradora. Se alguém quiser se informar, né, a hora que ele escolher uma, então ele pode ir lá no Bacen e ver inadimplência, quem entrega mais, quem contempla. Então lá ele tem um raio-x delas, tá? Então tomar muito cuidado. Primeiro, quem vai ser o cara que vai atravessar o consórcio para ele, que vai apresentar o consórcio para ele, pegar um profissional que eu já falei há tempo atrás, um especialista, né? Que entenda, uma pessoa honesta e séria, e veja tudo isso no mercado, como que se comporta essa administradora. Tem várias nuances ali dentro, fundo de reserva, taxa de administração, tem várias coisas, que todas elas têm, mas tem que prestar atenção nisso aí. Gabi, essa é para ti. O pequeno transportador, ele pode crescer através do consórcio? Claro. Jamais falaria não, né? E de duas formas. Formando patrimônio, eu acredito muito na formação patrimonial, e também trocando a frota de uma forma organizada, disciplinada, que traga riqueza, não só para ele, para a família, para os herdeiros. Porque um negócio, ele vai ficando, né? Se o negócio for sólido e plantado, semeado, feito do jeito que é para fazer, ele vai ficando. Vai prosperando. Como ele falou hoje da GC do Brasil. Aquilo ali não aconteceu da noite pro dia. Claro. São 13 anos. Vamos para 12 anos. 12 anos de GC do Brasil. Quantos anos tem teu filho? Tem 15. E o outro? 9. E o meu tem 3. Tem 12 anos, eles fizeram um negócio. É completamente possível, né? Claro. Só depende única e exclusivamente do transportador, mas de escolher um bom profissional, como o Sandro falou. Lembrando que nós somos concorrentes. Não vamos falar de administrador, nós dois somos concorrentes. Mas, na vida real, somos parceiros, porque tem para todo mundo. Somos amigos, inclusive. Somos amigos. Não, eu acredito muito nesse modelo, né? Porque não adianta a gente trabalhar com essa ideia de somos concorrentes, porque ninguém vai a lugar nenhum. Entendeu? A gente tá aí para se ajudar. E eu acho que a pandemia, um ponto positivo da pandemia foi que ela mostrou assim, juntos, de fato, vamos mais longe. Exatamente. Ponto. Perfeito. Eu adorei. Que legal. Tomou cerveja? Né? Vamos para as considerações finais. Vamos. Começamos por você, Gabriel. Tuas considerações finais. Adorei trocar uma ideia, bater um papo, conhecer gente, conhecer você, conhecer o Kleber. Muito obrigado, Kleber, de coração. Sandrão, meu irmão, valeu por me trazer. Eu amo Florianópolis, né? Estejam aqui. Sandro, considerações finais. Obrigado, Maria. Obrigado, foi um prazer mesmo, muito legal. Meu segundo podcast, já fiz o do Gabi, foi muito legal. Fui a Curitiba lá, fizemos onda lá. E foi muito legal, mais todo conhecimento. E obrigado mesmo, obrigado. Foi enriquecedor, a gente trocou ideia aqui, essa amizade, conhecer vocês. Obrigado, Kleber. O Kleber. Obrigado, Kleber, valeu. Maria, obrigado mais uma vez. E diz pro teu filho fazer o consórcio lá, hein? Pode deixar. De preferência com a local do seguro. Perfeito. Gente, é isso. Espero que o tema de hoje contribua com você, contribua com o seu crescimento. Faça um consórcio, tenha um planejamento. Quem quer crescer precisa planejar, tá bom? Fiquem bem, até a próxima, fiquem com Deus. Grande beijo. Valeu, gente.